aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Lacerda e eu quero dizer que eu estou tendo um prazer de receber você aqui na nossa casa, a Rede Super de televisão. E esse aqui é o nosso podcast e se chama Pode Crer. Você pode crer, então você pode estar com a gente também. Eu estou recebendo hoje uma pessoa querida, um amigo, como eu sempre digo. Eu gosto de trazer pessoas aqui que vão inspirar outras pessoas, que a história de vida dela vai te dar um start. Ele é um irmão em Cristo Jesus. Eu estou falando do doutor Mauro Lopes. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Fábio. Queria primeiro agradecer, além de amigo, nós somos parceiros e irmãos. Com certeza. É um privilégio muito grande ser seu amigo, ser seu parceiro, e a gente às vezes compartilha boas risadas. Sim, na presença do nosso amigo Bruno Avelar. Isso, também. É um prazer estar aqui. O prazer é todo meu. O senhor é muito bem-vindo, viu? Eu já tenho um tempo que eu queria que você viesse aqui na Rede Super de televisão, porque eu sei que a sua história vai ajudar muitas pessoas. O que você é especialista hoje, nós já vamos falar sobre isso, vai ajudar muito você que está me ouvindo aí. Tanto você que tem vontade de empreender, você que tem vontade de falar assim, cara, eu quero dar um upgrade aqui na minha profissão, naquilo que eu sei fazer. Tenho certeza que você vai se inspirar com essa história. Mas eu quero começar, doutor, no início de tudo. O senhor é Belo Horizontino também? Sou nascido em Belo Horizonte. Nascido em Belo Horizonte. E sua infância aqui em Belo Horizonte foi em que bairro? Barreiro de Cima, Cardoso. Barreiro de Cima. Cara, eu sempre gosto de... Especialmente o Cardoso. Eu sempre gosto de saber, de que bairro que a pessoa é e tal. E eu me considero mineiro. Nasci no Paraná, mas me considero mineiro. Onde que eu vou pelo Brasil, quando a pessoa fala, você tem um sotaque de mineiro, eu fico feliz. Todo mundo pensa que Barreiro é Contagem. Já me disseram até que lá é uma cidade, chegou quase a ser emancipada. Olha só. Mas é uma região muito gostosa. Eu me orgulho muito de ser um cidadão do Barreiro. Você tem boas lembranças lá do Barreiro. Lembranças. E você morou ali no Barreiro até quantos anos, doutor? Até os 22 anos. Só uma vida. Você é novo demais. Você é mais novo que eu. Eu tô com alguns 30. E 22 anos no Barreiro, quer dizer, pouco tempo atrás você morava no Barreiro. Metade da minha vida eu morei no Barreiro. Fantástico. Doutor, quando o senhor estava ali no Barreiro, hoje, você é advogado, você é formado em ciências contábeis e você é especialista em direito tributário. Planejamento tributário. Planejamento tributário. Quando você estava ali pequenininho, no seu bairro, planejamento tributário, ninguém que é bagunçado, que não tenha toque em organização, pode mexer com planejamento tributário. A verdade é que quem era do Barreiro na minha época nem planejava nada, né? A gente vivia, né? Não planejava nada, não. Você só vivia ali? Só vivia. Jogava bola? Cara, eu gosto muito de dizer da minha infância, eu sou filho de um pai que é barbeiro, que faleceu no ano de 2012. Até assistindo o podcast do meu irmão, eu me sensibilizei também, porque meu irmão foi um dos últimos que teve o privilégio de abraçar meu pai e eu não tive esse prazer, porque quando eu cheguei no hospital ele já estava falecido. Cuidou de 7 filhos, barbeiro mesmo, porque quando a gente fala barbeiro raiz. Barbeiro é aquele que tem um quadradinho com uma cadeira. Sim. Que corta o cabelo do cliente com tesoura. Sim. Que hoje corta com navalha, corta com máquina. Era com tesoura. Hoje, pro Gil Marciano é mole, Maquininha, um monte de coisa, assistente, Gil Marciano é um artista, Aproveitar e mandar um beijo para ele. Então, e minha mãe sempre do lar, minha mãe sempre cuidando da família. E meu pai era um guerreiro. Eu falo que a gente trabalhava, era cuidador de vaca magra. Olha. O pessoal falava assim, você mexia com gado? Não, mexer com gado é quem tem fazenda, quem tem criação de Nelore, milhões de cabeças de gado. Meu pai sempre teve assim, 20 cabeças de gado, cada um dando 1 litro de leite. Olha só. Era o prazer do meu pai, era ter muita cabeça no pasto, cada uma dando 1 litro. Olha só. Mas ele prendia a gente ali das 6 da manhã até mais ou menos 11 horas da manhã, tirando 1 litro de leite de cada vaca. Olha. Com aquele prazer de ir lá e amarrar a vaca. Essas vacas ficavam onde? Qual fazenda? Na região do Barreiro ali, próximo a Vila Pinho. Olha só. O pessoal fala que no Barreiro tem cachoeira, é verdade?
Tem cachoeira. Olha só. Hoje eu não sei mais se tem, mas tinha lindas cachoeiras. Hoje, onde a gente criava gado na época, hoje é uma comunidade chamada Vila Columbiária. Ali era o curral do meu pai. Então a gente acordava muito cedo, meu pai nunca teve muita estrutura para cuidar dos animais, porque a gente era de família muito restrita financeiramente falando. E então a gente tinha que cortar capim, por exemplo, dentro da Manesma ali no Barreiro. Olha. Então a gente pediu uma autorização na Manesma para ir lá com uma carroça, para cortar com um cutelo o capim. Sim. Cortava na beira dos córregos que tinha. Então assim, a gente não tinha muita estrutura, né? Tá aí a justificativa por que das vacas darem Certo, 1 litro de leite. Não comia. Porque ao contrário do que todo mundo pensa, né? Vaca não dá leite, né? Claro. Vaca não dá leite. Você não vai lá de manhã e tirar. Exatamente. E a gente ia lá e ainda conseguia tirar 1 litro de leite. Olha que interessante, cara. Sabe o que me chama a atenção da sua história? Primeiro que assim, quando nós começamos, viu, gente? Aí falou assim, não me chama de doutor, me chama de Mauro. Mas o meu pai, o seu Toninho do Ouro, ele me ensinou uma coisa ainda quando eu era pequenininho. Quando as pessoas falavam com ele assim, não me chama de doutor, ele falava, de jeito nenhum, você conquistou isso. Você estudou para isso, né? A gente sabe que uma das maiores dificuldades do nosso país é a educação. Nem todo mundo teve oportunidade. Muitas vezes, para se entrar em uma faculdade pública, você necessariamente tem que ter passado por boas escolas particulares, por cursinho particular. Você não consegue conciliar, às vezes, o trabalho com o estudo, porque é muito difícil, exige muito, né? O nosso país, às vezes, ele tem uma faculdade pública muito avançada, mas não preparou o nosso primário para isso, né? Como que foi esse estudo seu? E por que você inclinou para os estudos, a gente sabendo que, às vezes, numa situação difícil assim, a gente não tem essa oportunidade? Eu falo, até fazendo um adendo com relação ao que você falou, eu fico muito preocupado com relação ao nosso perfil profissional, né? E essa minha preocupação em não passar uma imagem de soberba é justamente por conta das raízes familiares que eu tenho. Sim. Então eu me preocupo muito. Então, às vezes quando eu brinco assim, não doutor nada, me chama de Mauro. É justamente por isso, né? Eu acho que a gente veio aqui ao mundo com o propósito de servir, nós somos iguais, ninguém é diferente de ninguém. Sim. Alguns trabalham mais do que o outro, outros deixam a barba crescer mais do que o outro, mas nós todos somos iguais. Meu estudo foi assim, cara, depois que eu passei a mexer com gado, eu fui ser chaveiro, Olha só. Meu irmão comprou uma banquinha com uma maquininha para mim de copiar chave, e essa banquinha ficava dentro do salão, da barbearia do meu pai. A barbearia chamava Salão do Odilon. Olha. E eu fui lá, fiquei fazendo chave lá durante 1 ano. Então fui trabalhar como office boy num grande escritório de contabilidade em Belo Horizonte. E aquilo me despertou uma vontade muito grande pelo tributo. Eu, desde o primeiro dia nesse escritório, eu fiquei fascinado pela área do tributo, né? Consequentemente, depois eu trabalhei nas outras áreas, na área contábil, na área fiscal, na área de RH. Mas a palavra tributo me chamava muita atenção. Por que pagar o tributo? Por que eu tenho que pagar esta quantidade de tributo? Não existe uma maneira de fazer com que esse tributo fique menor? Não existe uma maneira de eu fazer o fisco entender que esse tributo pode ser pago de uma maneira diferente? Ou seja, depois que eu acumular as minhas receitas ao final do exercício, que é o ano, eu pagar esse tributo? Ou seja, não tem uma maneira de eu dividir com o fisco só aquilo que de fato vem para o meu bolso? Sim. Então aquilo sempre muito me fascinou. E aí eu quis entrar no mundo contábil. Então, eu entrei na faculdade, na PUC, a primeira vez, para cursar o curso de Ciências Contábeis. E não tenho vergonha nenhuma de falar isso aqui. Eu nunca consegui pagar uma mensalidade em dia. Mas olha nunca. Só. O Fábio, eu passava 6 meses, um período inteiro, sem pagar uma única mensalidade. Eu posso te dizer, é Deus. Olha só. Porque eu sempre conseguia... Quitar depois... Não, quitar não. Eu conseguia fazer a matrícula do período seguinte devendo 6 mensalidades. Olha só. Era uma coisa incrível. Eu nem lembro como eu fazia, mas eu negociava na secretaria assim, ó. Me deixa só eu fazer a matrícula do próximo período, que eu quero muito estudar. E esses 6 meses você divide de 12, que eu vou... Você contava ali com a solidariedade, então, de quem trabalhava na administração. Eu formei a primeira faculdade minha, eu formei devendo o curso quase que inteiro. Olha só. Quase que inteiro. Porque eu trabalhava no escritório e ganhava pouco. Eu estava naquele período assim, aprendendo. Minha mãe não tinha condição de fomentar isso para mim, muito menos meu pai. Então, cara, eu ia. Sim. Eu queria aprender. E assim fui. Eu fui fazendo os outros cursos, fiz o curso de Direito, depois eu me especializei, eu quis fazer perícia, porque eu queria entender como é que eu descobria o cálculo com mais facilidade. Depois eu quis fazer auditoria. Eu sou um dos membros do IBRACON, que é um instituto muito respeitado no Brasil, que é o Instituto Brasileiro de Auditoria Independente. Sim. Então eu queria entender, eu queria desmistificar o tributo. E aí eu segui. Aos 22 anos,
Foi quando eu criei coragem e falei, quero saber, eu quero ter um escritório para mim fazer só isso. A partir de agora eu vou me dedicar a isso. Interessantíssimo. Isso você já formado? Isso já formado. Tá. Deixa eu só puxar um pouquinho antes de sair, principalmente porque muitos jovens nos assistem agora e muitas vezes as pessoas pensam assim, o Márcio, desculpa, gente, o Márcio, que ele é irmão do tenente Gualberto, que é o Márcio, que chama Márcio. Eu tô acostumado. E são muito parecidos, Eu duvido que alguém nunca te chamou de César. Não, muita gente me chama de César e eu atendo porque eu tenho procuração dele, então eu respondo como César. Tá em casa. Mas muita gente que nos assiste pensa assim, eu não estudo, não faço um curso, porque eu não tenho condição, não tem quem paga para mim, eu não faço faculdade, porque eu não tenho quem bancar as minhas mensalidades. Mas você é um exemplo de que dá pra gente fazer a nossa própria história, né, Márcio? Né, o doutor Mauro? Dá para fazer a nossa história e eu costumo dizer que a faculdade não me deu a experiência que eu tenho, não, Fábio. Ela não te define, apesar de ser importante. De ser, é importante para ter título, é importante para você garantir uma autoridade, sim, mas ela não te dá experiência, né? Tá? Não estou aqui falando, defamando a faculdade. Claro, você está querendo dizer o seguinte, não adianta a gente querer fazer uma faculdade, pegar um diploma, não adianta você ter título, resolveu. Não adianta você ter título. Sim. Forma em medicina e não faça residência e tenta fazer uma cirurgia. Não consegue. Então, o título é importante, mas a experiência na vida é muito mais. Então, eu tive essa experiência nesse escritório de contabilidade ao longo de 6 anos. E foi o que me impulsionou, foi a mola propulsora para a minha vida, principalmente nesse ambiente contábil tributário. Foi que hoje é a minha paixão, que hoje é a minha especialização. Então, eu acho assim, não adianta... eu não tenho condição de fazer um curso. Hoje tem um monte de curso grátis na internet. Sim. Hoje tem um monte de profissionais, e eu vou dizer que eu sou um deles, que está disposto na rede social. Eu fiz várias lives ano passado, eu acho que você lembra. Participei de uma live sua, estava lá. O meu Instagram é super acessível para todos que querem ter uma experiência empreendedora. Ou seja, Mauro, cara, eu ajudo pessoas o dia inteiro. Eu tô com vontade de abrir um negócio. Traz seu negócio aqui, deixa eu abrir ele para você. Tá. Vou abrir o negócio para você. Eu vou te ensinar como é que é o seu negócio. É tão interessante você falar isso aí, sobre essa questão de ser acessível, porque muitas pessoas nos assistem aqui em Minas Gerais, pelo Brasil e pelo mundo, que não são especificamente da nossa igreja, nem da nossa religião, e gostam da programação. Na nossa igreja, Batista da Lagoinha, nós somos hoje 100 mil membros. E nós temos muitos empresários lá e a gente faz muitas rodadas de conversa, de bate-papo para os empresários. Tinha o CRI lá, que era específico para os empresários. E eu vejo, doutor, conversando com essas pessoas, que existe como se fosse um mito em relação ao que diz respeito ao tributo imposto. Eu vejo que as pessoas têm muito medo, o empresário tem muito medo de tocar nesse assunto dentro da empresa dele. Por exemplo, uma coisa que eu sei que os empresários têm muito medo, e depois eu vou te falar sobre essa questão de você ser acessível para elas. As pessoas têm medo de seguinte, está lá na empresa dela já funcionando, pagando os impostos, e ela vê que às vezes está muito sobrecarregado dos impostos. E ela tem medo às vezes de chamar um especialista e falar, olha, faz uma perícia aqui dentro desses impostos, dá uma organizada e vamos ver o que a gente pode mudar. De repente, se a gente tem uma maneira de não ter uma bitributação, de diminuir isso, de ter um prazo maior, e nós vamos entrar na Receita e requerer isso aí, discutir isso aí. Diz o cara tem medo. E ele fala, não, gente, pelo amor de Deus, vamos fechar essa empresa aqui, abrir outra, mas não vamos mexer com isso. Porque se a gente fizer isso na Receita, o leão vai vir, e aí eles vão querer investigar a gente tudo, e tem muito aquele mito que a Receita, assim, é a última palavra. Ela falou, tá acabado, ninguém pode fazer mais nada com isso aí. E a gente, vendo você falar sobre isso, a gente sabe que as pessoas têm muita dúvida. Um empresário que tem uma dúvida nesse momento sobre isso, se você quiser entrar lá no seu Instagram, no seu direct, fazer uma pergunta, você vai ter o prazer de responder para ele, ou você vai falar assim, não, você liga no telefone tal, preenche uma ficha, conversa com a minha secretária, como é que é isso? Fábio, isso acontece todos os dias. Eu dou consultoria grátis todos os dias e eu me orgulho disso, tá? Eu acho que, eu falo todos os dias, eu tenho hoje quase 300 profissionais, quase 300 famílias que dependem diretamente de mim, das minhas empresas, são 12 negócios ao total, e eu falo assim para os funcionários, o propósito da vida é um só, na minha opinião, é servir. Se você não encontrar o propósito que é servir,
você não vai encontrar felicidade. Você não vai prosperar. Você só prospera depois que você se coloca à disposição de alguém. Olha só. E esse alguém vai estar sempre batendo a sua porta para você abrir. Se você não abrir a porta, ninguém vai abrir porta para você. Então, o meu Instagram está acessível todos os dias. Eu dou consultoria todos os dias. Quando você está falando, já vai estar aqui na tela, tá? Vai estar aqui na tela. Nesse sentido, Mauro, eu estou com uma dúvida. Às vezes eu fico horas conversando com a pessoa no Instagram, no direct, ou ele me passa o telefone e eu ligo. Às vezes o cara nem vai no escritório. Eu resolvo uma dúvida dele, uma solução de um problema dele, que para ele é um monstro. Todos veem os impostos como um monstro. Uma coisa muito simples, eu dou a dica, ele vai. E não necessariamente se torna meu cliente depois. Eu tenho prazer em servir. Principalmente naquilo que eu me propus a aprender. Me propus a ter conhecimento para poder divulgar, para poder passar para frente. Então, o nome Receita Federal hoje assusta. Sim. Receita Federal do Brasil. Dúvida. Se chamasse Receita do Brasil, talvez não chamaria tanta atenção. Então, o empresário hoje, ele é muito receoso em procurar um direito, ele é muito receoso em procurar um recálculo de um tributo, ele é receoso em mudar a nomenclatura dos impostos, porque só existem 3 pilares, 3 modelos tributários. Ou é Simples Nacional, ou é lucro presumido, ou é lucro real. Só existem 3. Sim. Então, você só vai poder correr para um desses 3 pilares. E esse profissional tem que ter experiência para poder mediar você entre um dos 3. Então é isso que nós fazemos o dia inteiro. Não existe mágica. Eu quero saber se você pode ficar aqui, aqui ou aqui. Onde é que você vai pagar mais? Onde é que você vai pagar menos? Sim. Esse é um trabalho de um especialista tributário. E às vezes as pessoas não sabem. E fazer com simplicidade. Fazer com simplicidade. Olha, você está recolhendo muito aqui porque você fez a opção errada. Nessa opção aqui, nós podemos trabalhar dessa maneira, óbvio, mudando algumas questões internas da empresa. E aqui você vai pagar... Normalmente, Fábio, todo cliente que procura o escritório, numa abordagem rápida, ele paga 36% a mais. Olha só. Uma abordagem rápida, entre impostos e encargos. Isso eu provo todo cliente. Sim. Inclusive, não só provo, porque os nossos contratos no escritório são calculados, os honorários, com base em êxito. Eu não estou lá para ficar cobrando honorário para o cara lá e me conhecer e eu fazer um serviço para ele mais ou menos. Eu estou lá para trazer a empresa dele, pegar esse resultado de 36% e devolver para ele e receber uma parte disso. Sim. Então, isso é êxito, isso é mérito. E você acha que tudo isso, doutor, está ligado à falta de informação das pessoas ou à própria desorganização de não ver que um período faturou por uma empresa e ele poderia mudar? O que você acha que é isso? Exclusividade. Exclusividade? O cliente, explica pra gente. O cliente hoje, da grande maioria dos escritórios, ele não tem exclusividade. Então, ele não é atendido com exclusividade. Sim. Você se torna mais um cliente daquele escritório e o escritório normalmente cobra um valor baixo, ou seja, ele fica mediando ali as suas despesas com as suas receitas, então ele não tem nem condições de te oferecer uma exclusividade. Sim. Ele não tem condição de contratar mais profissionais para te oferecer uma exclusividade. Então hoje isso, eu dou palestras, inclusive eu falo justamente isso para os profissionais. Vocês precisam dar exclusividade para o seu cliente. Porque como é que você faz um planejamento tributário? Você cria uma estrutura, uma arquitetura tributária. Só que essa arquitetura tributária, ela não é padrão. Ela depende de N fatores. Período, atividade, o pilar, que é o modelo tributário que você escolheu, volume de faturamento, volume de quantidade de funcionários dentro de uma organização. Isso muda o tempo inteiro. Então, como muda, você precisa assistir aquele cliente dia a dia. Então, se você não tiver uma exclusividade, o planejamento que você estruturou aqui para ele no início, quando chegar no final do ano, não adiantou nada. A história dele que era em janeiro, em fevereiro é outra, em março mudou, em outubro é outra. Então, se você não deu uma exclusividade a ele e teve um acompanhamento profissional, não adiantou nada. Então, falta uma exclusividade. Sim. Falta o profissional dar exclusividade para o seu cliente, independente da quantidade de cliente que ele tem. Então, quanto mais cliente, mais profissionais você precisa ter. Cara, fantástico, fantástico o que você está falando. E eu quero muito mesmo. Se você conhece um empresário, se você conhece que tem alguém que tem uma pequena empresa, um microempresário, que às vezes tem dúvida sobre esse assunto, clica aqui no link aqui embaixo, gente. Você que está assistindo pelo YouTube, manda isso aqui para ele. Você que está assistindo pela Rede Super, dá um print nessa tela, porque isso aqui é de suma importância. E uma coisa que eu quero falar com você, doutor, você que é um homem de negócios e é um homem que é temente ao Senhor, okay? E é irmão nosso. A gente vê que, às vezes, nos dias de hoje, as pessoas acham que é impossível assim, você ser uma pessoa
crente em Jesus e um empresário de sucesso. Eu acho que às vezes não está ligado a essas coisas, né? Se você for um empresário de sucesso, igual você que tem muitas empresas, que tem outros negócios, eu quero falar disso também, que às vezes as pessoas se prendem muito ao diploma, ao que ela estudou. O que você diria, doutor, para as pessoas que estão nos assistindo? É possível, é plenamente possível você respeitar a Bíblia, ser temente a Deus e fazer sucesso financeiro nos negócios? Fábio, mais um ensinamento que eu tive na vida. Eu só prosperei depois que eu entendi que Deus estava à frente de tudo que eu tinha. Olha só. Depois que você coloca Deus na frente de tudo, eu falo isso com muita propriedade, com muita propriedade. Depois que eu coloquei Deus à frente de todos os meus negócios, tudo que eu coloquei a mão prosperou. Porque tudo que eu pensava em produzir, eu pedi autorização para Ele primeiro. Olha só. Eu posso? É isso que vai dar certo? Porque se não for, tira do meu caminho. Então hoje eu tenho negócios em vários segmentos e posso dizer, eu nunca tive um único fracasso. Eu nunca tive um único fracasso em negócio. Eu nunca fracassei. Mauro, mas você nunca teve uma frustração empresarial? Já tive frustrações empresariais. Mas fracassar eu nunca fracassei. Porque o fracasso só bate à porta de quem não persiste. Sim. Porque se você teve uma frustração profissional ou empresarial e não persistiu naquilo, você não é nem digno de ter aquilo mais. Porque eu não conheço um único empresário de sucesso que não persistiu, que não teve percalço, Sim. que não teve problema, que não pensou em desistir. Então, vai muito disso também. Não desistir nunca, persistir. Todos os meus negócios eu fui muito persistente. É interessante você falar isso, doutor. Você está falando assim, olha, eu nunca tive fracasso nos meus negócios, sempre foi um sucesso. E eu acredito que isso vem muito também do seu planejamento das coisas, claro, né? Porque, às vezes, principalmente nós que somos, vamos botar assim, da religião, né, para as pessoas entenderem, da religião evangélica. Às vezes a gente leva muito pro emocional as coisas, né? Pensa assim, eu vou abrir uma loja no meu bairro porque eu orei e Jesus falou comigo, e Deus falou comigo para abrir uma loja ali na esquina, e depois às vezes a pessoa abre a loja, fica endividada, fica frustrada e não entende depois o que aconteceu. Mas às vezes ela não pensou na rua que ela ia abrir, né? Ela não fez às vezes um pequeno estudo, uma pequena pesquisa para ver se aquele tipo de roupa vende. Não criou um plano de negócio. Não criou um plano de negócio. Não procurou os profissionais. E às vezes se frustra. Então, quando você fala isso, você me faz lembrar duas coisas da Bíblia. Primeiro, um versículo que nos diz assim, consagre os seus planos ao Senhor e você será bem-sucedido, né? Então nós temos que aprender a orar antes de fazer as coisas, né, do que depois. E outra coisa que me lembra é quando Jesus diz assim que antes de você construir uma torre, você faça um planejamento. Você vai conseguir acabar ela. Porque se você parar no meio do caminho, você vai perder tudo o seu investimento. Então você acha que muito desse seu sucesso é acreditado à organização, à pesquisa? Você acha importante isso? Que mesmo às vezes que a pessoa for vender brigadeiro na rua, doutor, for fazer brigadeiro e for vender de porta em porta, não é importante ela pesquisar onde que ela vai vender, com quem que ela vai concorrer? A primeira coisa que eu costumo dizer, nas minhas lives, inclusive, eu fiz 7 ou 8 lives ano passado falando exclusivamente sobre empreendedorismo, é que você precisa conhecer muito o que você precisa oferecer, o que você deseja oferecer. Então, se você quer oferecer um pão de queijo, você precisa dominar muito sobre pão de queijo, você precisa estudar muito sobre pão de queijo, saber os tipos de pão de queijo, qual pão de queijo que é melhor, se vende mais é o grande ou o pequeno, fazer pesquisa em padarias, fazer pesquisa de gosto de consumidor, inserir esse produto seu num grande mercado, porque se você quer vender um pão de queijo só para o barzinho da esquina, eu quero inserir esse pão de queijo na maior rede de supermercado aqui de Belo Horizonte, não preciso nem citar o nome. Então, ter conhecimento sobre o seu produto, dominar o seu produto primeiro. Olha, agora eu quero abrir meu negócio, que eu sei que ele vende na região tal, eu sei que é melhor vender o maior ou o menor, eu sei que o custo dele é X, eu sei que eu posso vender ele por Y. Depois eu vou procurar os profissionais. Eu quero vender isso no digital, eu quero vender isso no físico. Se é no físico, qual é a região que é melhor? Qual que é o custo dessa região? Esse público dessa região vai adquirir meu produto? Ou eu vou ter que ter custo com logística para levar isso para outra região? Então, ter um embasamento, saber tudo sobre o seu produto, saber da concorrência. O que meu concorrente faz? O meu concorrente de pão de queijo direto, quem que é? Ele faz o que diferente para o público dele? Criar uma identificação, uma identidade visual do seu produto, criar um mimo do seu produto, porque vender pão de queijo todo mundo vende. Mas qual embalagem que vai esse pão de queijo? Fazer com que o produto seja
desejado pelo consumidor. Então, não é simplesmente vou começar a vender pão de queijo e vai ser um sucesso. Você precisa planejar isso antes, saber se isso tem um custo elevado de tributo, que tipo de planejamento você precisa fazer tributário com isso aí, você precisa ter um contador bom, né? E aí eu me coloco à disposição, você precisa ter um bom advogado. Então, eu acho que, a princípio, você precisa, primeiro, definir o que você quer fazer. E é muito importante você fazer com muita vontade, fazer com amor, com dedicação e não desistir no primeiro obstáculo. Cara, muito importante. Eu tô aqui, gente, nesse momento, já aprendendo. Eu já tô pegando ideias, já tô querendo colocar coisa em prática aqui. E eu vou fazer para você agora que tá me assistindo, vou aproveitar do doutor aqui e fazer uma consultoria grátis para você. Doutor, eu quero que você dê uma dica profissional do campo técnico mesmo, para aquelas pessoas que nos assistem agora e que às vezes ela tem uma profissão. Às vezes não é um diploma acadêmico, mas é uma formação de especialização que ela fez e ela fica presa naquilo. Ela pensa assim, olha, eu tenho um diploma de engenheiro e agora eu estou sem emprego. Então eu não posso fazer outra coisa, eu tenho que fazer engenharia. Eu tenho um outro diploma de outra profissão, eu me especializei aqui, eu sou técnico em alguma coisa. E nesse momento, agora, por exemplo, de pandemia, aquilo ali não está acontecendo. Então, eu paraliso a minha vida porque eu sou profissional de tal área, eu não posso fazer outra coisa. Você acha que as pessoas perdem muito tempo na vida pensando assim e você acha que é possível virar essa chave? Ô, Fábio, eu sou um exemplo disso. Embora eu tenha as minhas formações, hoje 70% dos meus negócios não estão diretamente ligados às minhas formações. Olha só. Então eu tenho negócio, 70%. Por exemplo, na área de alimentação, eu tenho fábrica, indústria, você conhece? Sim. Eu tenho empresas de serviços, eu já tive rede de hotelaria, então factory. Então, a maioria das minhas atividades não estão relacionadas diretamente com as minhas formações. Sim. Por quê? Em algum momento eu percebi que as minhas formações, embora tenham sido boas escolhas lá atrás, era aquilo que eu queria fazer, elas precisavam ter uma complementação financeira, uma complementação de renda. Eu queria alcançar outros voos, eu queria poder realizar alguns sonhos, né? Então, talvez ficar preso naquelas minhas profissões não ia nunca fazer eu chegar onde eu cheguei. Então, eu abri mão um pouco das minhas formações para procurar outro ambiente. Sim. Olha, isso aqui é legal, vou pesquisar, vou fazer curso, quero estudar, quero saber como é que funciona, quero investir um pouquinho de dinheiro aqui para ver se dá certo. E que eu falo muito isso com o empresário, pulveriza, né? Não pega suas reservas ali, quero fazer pão de queijo. Sim. Calma. Põe um pouquinho no pão de queijo, você sabe vender água também, tá legal? E conserto de celular. E xícara, você já viu? Vender porcelana, tá legal? Pesquisa outros negócios. E hoje, a pandemia veio para isso. A pandemia veio para ensinar que o digital nunca vai acabar. O digital nunca vai voltar atrás. Hoje, a tendência posso te dizer que dos próximos 20 anos é o digital. Eu tenho uma empresa, por exemplo, que ela produz sonhos, né? Uma empresa que produz produtos de encapsulado para a internet, com pequenos investimentos. Então, veio para demonstrar que tudo hoje que você inserir bem feito no digital, bem feito, vai arrebentar. Olha só. Vai arrebentar, independente da concorrência. Fantástico. Interessante você falar isso, que mamãe que está me assistindo, mamãe não perde nenhum podcast, pelo menos uma audiência nós vamos ter sempre, a Dona Elci, um beijo para ela. Ela já tem 70 anos. Então, minha mãe, eu já não me considero da era digital, que tem 42, você imagina mamãe, né? E outro dia não, eu sempre vejo minha mãe, assim, ela está o dia inteiro na internet, tem 70 anos. Ela comenta na foto de todo mundo, ela curte a foto de todo mundo, ela escreve as coisas, ela pesquisa as coisas. Do dia eu encontrei minha mãe pesquisando sobre uma costureira no bairro. E aquilo me veio na cabeça na hora, exatamente isso que eu pensei. Eu falei, gente, se essa costureira que minha mãe encontrou, ela não tivesse colocado lá o endereço dela no Facebook, não tivesse marcado lá, minha mãe não tinha achado ela. Ela não ia existir para ela mais, porque antigamente, gente, quem é da minha época sabe disso. Doutor pegou o finalzinho, mas eu peguei o início. Lista telefônica. Eu peguei muito. Todo ano você recebia
criança, gente, vai nem saber uma menina de 17, 18 anos também assistindo, suas filhas, né? Sabe nem do que a gente está falando, né? Minha filha. Marcar a distância pelo mapa. Marcar a distância pelo mapa. Um negócio desse tamanho, dessa grossura. Sabe aquelas bíblias que vendiam antigamente de porta em porta? Gente, aquilo pesava uns 20 quilos. Você tinha ali todas as empresas e tinha as páginas amarelas. As páginas amarelas é quem não estava exatamente na ordem alfabética, estava primeiro ali, né? Hoje nós temos a internet, né, doutor? No lugar disso aí, nem tem lista telefônica mais. A minha empresa, durante muitos anos, eu posso te dizer que até o ano de 2016, super recente, anunciou no Guiatel, nas páginas amarelas. Porque eu tinha uma clientela específica de autopeças. Eles só procuravam o serviço contábil pelas páginas amarelas. Eu tenho um grande cliente, o Dr. Rubens, que é cliente meu há 12 anos. Ele me procurou no escritório, bateu campainha no escritório, naquela época ainda campainha. Olha isso. Pediu para procurar o dono do escritório e chegou lá com a página, com o clips marcado com o Guiatel debaixo do braço. E falou assim, os bons profissionais estão dentro desse livro. Eu só contrato quem está aqui dentro. E naquela época, você vai recordar, você pagava um pouquinho mais, o Guiatel destacava o seu nome. Isso, ou em negrito, ou uma caixinha, você comprava 2 linhas, colocava um texto. E eu pagava, cara, na época custava uma fortuna. E minha irmã, que é diretora financeira do escritório, falava, nós não vamos bancar isso mais não, Mauro. O digital tá aí. Calma, deixa vir cliente, se vier um por ano já tá bom. E eu fiz até o ano de 2016, 15 ou 16, eu fiz anúncio no Guiatel, né, nas páginas amarelas. Depois ela não tinha mais aqui em Belo Horizonte, passou para Contagem. Eu continuei anunciando. Era o anúncio na época, era o Guiatel. E hoje, se você não estiver... Naquela época, as empresas ou os profissionais que não estivessem inseridos ali naquelas páginazinhas amarelas, a gente se refere às páginas amarelas, porque ali era a contratação de serviços, né, e produtos. Naquela época, quem não estava inserido ali naquela parte amarelinha, tinha sucesso, né? Sim. Você procurava alguém ou algum produto, página amarela. Depois o outro era em ordem alfabética, a pessoa tem que saber mais ou menos seu nome para te achar. Exatamente. Né? E hoje, se você não tiver inserido no digital, você está pelo menos 90% fora do mercado. Doutor, mas eu quero ir um pouquinho mais profundo nisso aí, sobre a pessoa poder escolher outras áreas de trabalho, ter uma outra profissão que não é exatamente aquilo que ela formou, pelo seguinte, porque a gente sabe que o tempo é uma coisa muito importante para a gente, muito importante. O senhor hoje é um homem que voa de helicóptero quase o dia todo, até dentro de Belo Horizonte, e a gente sabe que não é luxo em nenhum momento. Pode parecer um luxo para quem está vendo aquele aparelho bonito voando, mas é uma necessidade que se tem. E as pessoas hoje, elas têm um tempo muito precioso, importante dessa pandemia, um tempo que às vezes ela não precisa se deslocar até onde ela trabalha, ela não precisa se deslocar até onde ela estuda. As coisas pararam, lógico que não é o que a gente queria, mas as coisas às vezes tá mais home office, tá dentro de casa. O que você acha que poderia ser a inspiração? Porque você falou uma coisa técnica, né, da pessoa, assim, ela vai vender um pão de queijo, então ela tem que pensar nisso, ela tem que fazer um planejamento, ela pode vender água, pode vender porcelana. Mas o que a pessoa que está em casa e tem um tempo hoje disponível que vale muito, o que você acha que ela poderia fazer para encontrar um novo caminho profissional? O que você acha que é a chave? Por exemplo, te seguir e ir lá te consultar para alguma coisa já é uma dica, já, né? Para casa. Mas é o quê? Você fala assim, não, você vai assistir vídeo, você vai conversar com seus amigos para ver se você tem uma dinâmica para alguma coisa, uma inclinação para alguma coisa, você vai estudar, você vai num psicólogo para ajudar a desenvolver. O que você acha que é o caminho para isso? Ô, Fábio, não adianta querer ganhar dinheiro com alguma coisa. Primeiro você precisa ter aptidão com aquilo, né? Sim. Vai chegar em algum momento, mesmo que aquilo esteja te dando resultados, você vai ficar frustrado, você vai ficar sem vontade e aquilo está fadado a um insucesso, ou seja, vai falir. Então, primeiro é você identificar as suas aptidões. O que eu acho que eu me dou bem? Eu me dou bem prestando um serviço ou oferecendo um produto, né? Isso é um divisor de águas. Eu preciso saber se eu gostaria de prestar um serviço a alguém, porque quando a gente fala de prestar serviço, é servir. Sim. Eu acho que quem gosta de servir, primeiro nasceu para servir. A pessoa que gosta de servir, ela tem dom de servir. Então, prestar um serviço envolve curso, envolve capacidade técnica, envolve aptidão física, mental, religiosa. Não, eu quero oferecer um produto. Que produto?
Qual produto que eu acho que eu me identificaria e que eu gostaria de oferecer ao público? Vai pesquisar sobre ele, no digital. Quando você citou aí, eu abri algumas lives para falar justamente sobre isso. Nas minhas lives, eu mencionei 20 atividades que já estão tendo sucesso, que teria muito sucesso, que começariam nesse período de live e teriam muito sucesso. E eu dou algumas dicas até hoje, porque eu pesquiso muito. O dia inteiro alguém me liga e fala, Mauro, tô querendo investir nisso, o que você acha? Mauro, tô com uma ideia aqui, quer investir comigo? O dia inteiro. E tem algumas coisas, por exemplo, que aparecem para mim, que às vezes por conta de tempo eu não quero investir, mas eu vejo que é uma coisa muito boa. Eu estou programando lá no escritório, até a gente vai trazer um parceiro para fazer junto com a gente, que é um canal de televisão. A gente vai criar parecido um Shark Tank aqui em Belo Horizonte. Sim. Eu e mais 2 investidores. Aquele que o Semenzato faz lá na Record, lá com o pessoal. Estamos querendo fazer um aqui em Belo Horizonte. Eu e 2 investidores, trazer a oportunidade para essas pessoas, para esses jovens, para esses novos empreendedores, que tem uma ideia. Cara, Mauro, eu só tenho uma ideia. O que você acha de fazer isso? Vamos pegar essa ideia e vamos lapidar ela junto, né? Não é nem trazer o produto pronto para a gente investir em você, não. Sim. Trazer a ideia para a gente discutir e a gente trazer isso de uma forma que a gente possa oferecer isso para o público e ganhar dinheiro. Correto. Né? O intuito final é sempre ganhar dinheiro, ganhar alguma coisa, né? Mesmo que seja prazer. Claro. Mas ter resultado. Então, hoje, se você hoje buscar na internet, embora a internet hoje é um meio fácil de você achar alguma coisa que te traga resultado, alguma coisa que pode te fazer ganhar dinheiro, ela também tem muita coisa que, na minha opinião, é lixo, né? Sim. Hoje, toda hora que você abre o Instagram, por exemplo, tem um carinha bonitinho, com a barba bem feita, falando, eu vou te ensinar a ganhar muito dinheiro na internet. Sim. Isso é balela. Isso é balela. Ninguém ensina ninguém a ganhar dinheiro. Você acha que existe alguém que ensina alguém a ganhar dinheiro? Eu vou ensinar minha mãe. Vou ensinar meu irmão, vou ensinar meus filhos. Eu vou ensinar a mim a ganhar dinheiro. Agora, existem boas pessoas na internet que te ensinam caminhos para que você tenha resultado. Aí é diferente. Mudar o perfil, a sua ideia não é de tudo ruim, mas ela precisa ser aprimorada. Então, por exemplo, eu faço muito isso nos meus canais, no Instagram, as pessoas me procuram. Aperfeiçoamento, né? Procurar uma dessas pessoas, um mentor. Entendi. Então, a dica é essa aí, ó. Procure uma pessoa que tenha verdade na sua história, porque assim, hoje a gente ouve falar muitas vezes em mentoria, de gente dando mentoria que nunca foi mentorada. Que nunca foi mentorada. Pessoas falando em desconstrução, que nunca construíram nada. Né? Que quer te ensinar a ganhar dinheiro, que nem tem dinheiro. Que quer te ensinar a ganhar dinheiro, que nem tem dinheiro, que quer te ensinar a ser um sucesso, não foi um sucesso. Gente, com todo respeito, para uma pessoa falar sobre um assunto e querer ensinar as pessoas, ele precisa ter autoridade. E quem não tem história não pode contar história. Eu não posso chegar aqui e falar assim, olha, eu vou agora dar uma mentoria, um direcionamento para meninos que estão querendo jogar futebol. E eu nunca joguei futebol, eu não tenho história no futebol. Eu não preciso ter Nem sido. assiste um jogo eu não preciso ao ter domingo. sido o melhor do mundo, mas eu tenho que ter construído uma história. Eu era da categoria de base, jogava em campinho, eu fui subindo, eu tecnicamente eu me desenvolvi assim e encerrou. Não tem jeito, né? Então procura saber da história da pessoa primeiro. Fala, para quem que é esse cara? Ele está bem intencionado, ele quer realmente ensinar. E aí você começa a assistir essas pessoas que eu tenho certeza, porque como o Dr. Mauro falou no início aqui do nosso podcast, ele ama servir. Então eu tenho certeza que muitas pessoas amam servir e amam ensinar. Então se você olhar com esses olhos, você eu quero aprender, porque, gente, para aprender você tem que ser humilde também. Né? A pior coisa que eu acho assim, doutor, e se eu estiver errado você pode discordar, mas às vezes as pessoas pedem conselhos pra gente de alguma área aqui da igreja, daí eu estou na posição pastoral assim, e às vezes é tão difícil falar para alguém que já tem resposta para tudo que a gente fala, que você fala assim, não, seu irmão, você tem que fazer assim com seus filhos. Não, mas isso eu já faço, eu já estou fazendo. Ó, você tem isso eu não queria ouvir. Caminhar assim com seus filhos. Não, mas isso eu já faço com meu filho. Então não tem o que eu te falar. Né? É igual quando alguns amigos contam uma história para mim, quando termina eu falo assim, você está me contando para desabafar ou você quer minha opinião? Porque se você quiser minha opinião, eu vou falar. Agora, você está só querendo desabafar, eu não vou te falar nada, porque não adianta, você já está com a opinião formada.
Então fica aí a dica para você, dentre muitas pessoas que você pode assistir, que você pode ver na internet, eu vou deixar indicado para você o Dr. Mauro Lopes. Você que é empresário, que teve, igual eu acompanhei meu pai a vida inteira, os meus tios, teve esse assombro da Receita Federal, e nós temos que deixar claro que nós não estamos aqui falando contra a Receita Federal, falando contra os impostos, te arrumando maneira, jeitinho de você fugir, de você burlar os impostos, de maneira nenhuma, né? Uma pessoa que é especialista em planejamento tributário, ele tem interesse que a população pague o imposto, mas pague o imposto direito, né? Eu sou o intermediador do fisco. Você é o intermediador do fisco. Eu preciso fazer com que os empresários recolham, de fato, seus tributos. O fisco te dá um prêmio. E quando a gente fala, é um título não muito bom, né? Intermediador do fisco. Quando a gente fala aqui da Receita Federal, a gente está excluindo também o fisco estadual, que é claro. Nossa Receita Estadual aqui de Minas. Municipal também tem Receita Municipal? Receita Municipal, a Prefeitura. Sim. É uma das autarquias de modelo, inclusive, do Brasil, a Secretaria de Estado aqui de Minas. Olha só. Então, assim, você falou agora há pouco, Fábio, sobre autoridade. É muito importante isso quando a gente fala de seguir uma pessoa na internet. Gente, segue alguém que tem autoridade, segue alguém que já foi alguém, segue alguém que tem propriedade para falar que já foi alguém. Porque quando as pessoas me falam assim, poxa, Mauro, mas como é que você conquistou isso tudo, cara? Seu pai... Contei um pouco da minha história aqui, do meu pai, da minha mãe. O meu primeiro escritório foi no Edifício Maleta. Olha, Edifício Maleta. Edifício Arcângelo Maleta, Bahia 1148. Porque os escritórios entravam pela Rua da Bahia, né? Na Avenida Augusto Lima, era o Dona Genoveva, que era o residencial. Olha, que tinha todas as confusões, história de prostituição, de droga. Sim. Mas o meu escritório, e eu tinha muito orgulho. Sim. Se tem uma coisa que eu me orgulho da minha trajetória profissional, é do Maleta. Eu conheço muito Maleta. Uma escola. Eu trabalhei na Bahia com Timbiras, ali no Teatro do NET. Quarteirão de baixo. E o Maleta era no quarteirão de baixo, e o Maleta era um encontro ali dos boêmios, dos poetas, dos artistas, né? E exatamente isso, tinha duas entradas, e hoje eu brinquei com a minha esposa, que uma amiga nossa estava falando umas coisas pra gente, a gente estava brincando, falando, esse pensamento seu é muito antigo, eu falei assim, vai falar que seu escritório é no Maleta. Exatamente, remetendo as coisas antigas. Lá tinha a Cantina do Luca. Cantina do Luca, né? Parmegiana, sensacional, uns mexidão, fui muito lá. Frequentei ali, porque eu trabalhava ali perto. Que sensacional, cara. Saber que você tão novo, né? Tão novo, morou no Barreiro, teve escritório no Maleta, e que a sua história é tão recente que isso me inspira muito, porque às vezes, doutor, a gente escuta a história de umas pessoas, umas histórias lindas, fabulosas, mas às vezes o cara fala assim, tem 90 anos já, o cara 96, você fala assim, meu Deus, eu tô com quase 50, não tem como fazer mais nada. Né? Não tem como eu acompanhar essa história dele aí agora, né? Me inspirar nela. E às vezes a sua história é interessante porque ela é recente. Ela tem pouco tempo, então ainda dá tempo de muitas pessoas que estão nos assistindo virar a chave. E eu tenho certeza que tem muita gente que está nos assistindo aqui, os mais jovens, por exemplo, que nem conhece o Maleta. Não, muita gente nem conhece o Maleta. Principalmente a história do Maleta. Então, quando acabar a pandemia, você vai lá para conhecer. Quando eu falo com alguns profissionais que o meu escritório começou no Maleta, os caras falam assim, mas você é doido falar isso? Apaga sua vida. Como apagar? Eu tenho um orgulho gigante do Maleta. Lá foi uma escola para mim. Ô, Fábio, quando eu fui alugar o escritório no Maleta, uma salinha no Maleta, salinha que eu digo porque era pequena mesmo, era o único lugar que eu podia alugar. Porque lá você pagava R$100, não era nem do aluguel da sala. Era o condomínio. Então, quem tinha sala no Maleta alugava para você poder pagar o condomínio. Correto. Então, eu já tinha uma cabeça tão visionária que eu aluguei duas. Olha. Eu vou encher isso aqui de gente. Minha irmã falava, Mauro, você é louco? Você tem um funcionário. Desde o primeiro dia eu tive um funcionário. E eu me propus o seguinte, Deus, se eu tiver 1 ou 100 funcionários, não me deixa nunca atrasar o funcionário, salário do funcionário. Porque um dia se eu atrasar um salário, e por Deus, eu nunca atrasei um dia, se falo com propriedade. Todos os funcionários meus que trabalharam comigo ou que trabalham comigo, eu nunca atrasei um único dia sequer do salário do funcionário. Porque se um dia eu atrasar, eu quero não ser empresário mais. Olha só. Eu vou viver sozinho. Então, hoje são quase 300, mas do 1 até o 100, me ajuda, não deixa eu atrasar funcionário, não. E eu tenho episódio. Elisângela, gerente de uma rede de loterias de Belo Horizonte, os salários batia na sexta-feira, Fábio, parecia que era uma história comigo.
Na sexta-feira eu não tinha dinheiro para pagar o Lucas, que era o funcionário que eu tinha. Eu ia perguntar isso, já aconteceu isso com você? E você fala, meu pai, Várias agora? vezes. Vou contar 2 episódios rápido aqui. Porque quem tá ouvindo, só te cortando rapidamente pra você continuar, às vezes pensa assim, pô, cara bonitão, ajeitadão, bem vestido, isso é filho de pai rico, e se fosse não tinha problema nenhum. Isso é herdeiro, e se fosse não tinha problema nenhum. E por isso que ele tá nessa vida aí. Assim, por isso que é fácil contar essa história. Começou com um capital de giro gigantesco e não teve nada disso. Se você me perguntar assim, Fábio, volta lá e faz tudo de novo, faço de jeito nenhum. Olha Mas só. nem eu sofri demais, minha mãe sabe. Cara, dava na sexta-feira, eu não tinha dinheiro para pagar o salário, mas lembra do propósito que eu tinha? Sim. Oh Deus, e aí o que eu faço? Tinha um office boy no centro, Reginaldo. A primeira vez que aconteceu, ele falou, Mauro, eu tenho uma solução. Mas vamos lá embaixo, na portaria do maleta, que eu vou te contar. Meu funcionário não podia ouvir, era dia de pagamento. Sim. Vai lá, não, pega o seu talão de cheque, eu tinha conta no Banco Itaú, não tinha dinheiro, mas eu tinha um talão de cheque. Sim. Pega o seu talão de cheque e desce lá na portaria agora que eu vou te contar o que nós vamos fazer. Não vamos fazer nada errado não, né? Não. 3h30 da tarde, falou, Reginaldo, eu tenho que pagar o funcionário, cara, e aí? Calma, espera dar 4 horas. E a gente ia caminhando ali pro lado da Praça 7. A matriz dessa lotérica, eu virei amigo do dono, inclusive, depois. A matriz dessa lotérica era na Amazonas ali. Dava 2:45, a gente ficava na porta da loteria. Isso é a primeira vez, né? O que você vai fazer, Reginaldo? Calma, eu vou te explicar, vou te ajudar. Você não quer ter o dinheiro para pagar seu funcionário? Quero, então espera. 4 horas. Ele falou, agora vem. Ô, Elisângela, qual que é o valor do salário do seu funcionário? Um exemplo, R$150. Sim. Faz um cheque de 150. Reginaldo, o que você vai fazer? Faz 150 e cruza o cheque. Olha. À vista. E aí? Ô, Elisângela, troca esse cheque para mim. Ele dava o cheque para ela de 150. Ela era gerente da rede. Sim. Ela tirava R$150 de dinheiro do caixa, só trocava. Eu tinha até terça-feira, 11 horas, para cobrir esse cheque. Ué, mas por que terça-feira? Passou de 4 horas, Sim. Já não ia para compensação, não ia para o Tinha que banco. depositar na segunda. Ela depositava na segunda. Compensação, você lembra da compensação? É, Era à até 11 noite horas? tinha até de manhã, Era até 11 horas. Olha só. Eu tinha sábado, domingo, segunda e até terça-feira, 11 horas, para cobrir esse cheque. Fábio, isso foi mais de 10 vezes. Não tem nem vergonha de contar isso, não. Depois eu até contei pro meu funcionário. E episódios... Eu fui contar isso numa revista, que eu fui capa, e meu funcionário só foi saber no dia do lançamento dessa revista. Olha. Cara, eu não tinha dinheiro para comer, Fábio. Eu passava muita dificuldade, cara, muita dificuldade. Eu comecei meu escritório com um cliente. Olha isso. Frigorífico Frigogil. Primeiro cliente que eu tive. E me deram muita pedrada quando eu fiz isso, né? Paulo, você é louco. Eu já trabalhava no escritório conceituado. Você vai largar tudo para montar um escritório para você? Você não vai dar conta. E aí... Esse meu funcionário não gostava de arroz, coitado. Hoje ele é um policial militar, um grande amigo, o Lucas, um beijo. Ele não gostava de arroz. Olha. E aí, episódios assim, tipo... Tinha um restaurantezinho embaixo no maleta, que eu pedia marmita pra ele, porque pra mim eu me virava. Sim. Então ele chegava da rua com fome, eu ligava pra Dona Maria, pedia pra encher a marmita dele de arroz. Aí quando ele chegava, que ele via aquilo, eu falei, não, Mauro, mas ela encheu minha marmita de arroz, eu vou reclamar. Não reclamo não, acaba de comer e come só o que você gosta, que depois eu vou lá reclamar com ela. Olha. E aí eu ficava vigiando assim, ó, um olho Sim. no peixe e outro no gato. Na hora que ele acabava de comer, que ele pegava a marmitinha pra cozinhar, eu, espera, o que você vai fazer? Jogar fora. Calma, eu tenho um serviço pra você, resolve pra mim lá na rua lá. Olha só. Ô Fábio, por Deus, ele saía, eu trancava a porta, meu irmão, e batia aquele resto de arroz pra Olha dentro. só, cara. Mas batia aquilo com tanta vontade, porque assim, eu tinha uma moto, eu tinha uma CG Titan, e eu morava com os meus pais. Fantástico. Se eu volto pro Barreiro, eu não tinha dinheiro para voltar. Eu Sim. até poderia ir na casa dos meus pais, nunca faltou o alimento. Sim. Né? Simples, mas tinha. Então eu podia voltar para casa, alimentar, mas eu não tinha. A gasolina era contada, assim, né? Mesmo numa Titan, olha pra você ver. A gasolina da Pensa Titan bem. era contada. Rapaz, se você estava regulando a gasolina de uma Titan, aí você imagina o momento financeiro que você estava Fábio, vivendo, hein? Eu não tenho vergonha, cara. Eu sei que um dia eu fiquei noivo e levei minha noiva para trabalhar comigo, porque todo mundo que eu podia levar, minha irmã, minha noiva. Eu fui conquistar um cliente, esse cara era tão meu amigo que eu trocava cheque com ele. Ele falava, Mauro, um dia eu quero ser cliente da sua contabilidade, mas eu quero chegar lá e ver um escritório chique. Olha. Eu falei, mas você vai ver, ué. Carmelo, se você estiver escutando, você vai saber dessa história agora. Eu fui numa papelaria. Primeiro eu comprei aquelas tábuas de pinos. Eu mesmo parafusei com cantoneiro e coloquei 2 prateleiras. Fui numa papelaria, comprei 20 caixa-box. Olha. 20 caixa-box azul, de plástico, que era a mais bonita. Fiz a etiquetinha com o nome e número, inventei número. Aquela de porquinho. Padaria do Fábio, número 062. Número alto, né? Sim. Mercearia do Gil Marciano, Salão do Gil Marciano, 133. Porque a etiqueta da contabilidade na época era assim, você tinha uma caixa com o número do cara e o nome. Eu criei ali 20 empresas fantasma, Fábio.
Olha só. Esse cara foi me visitar. Pra fazer volume. Vai escutando. Aí chamei um porteiro do Maleta e um assessorista, o Tigrão, um moreninho que a gente tinha. Fui lá no Topa Tudo. Olha que história, cara. Fui lá no Topa Tudo do Maleta embaixo, que a gente comprava computador. Eu não conseguia comprar computadores novos, eu comprava computadores usados. Nesse dia eu cheguei pra ele e falei, cara, eu preciso de 3 computadores emprestados. Não, mas eu não tenho 3 computadores. 3 carcaças. 3 tubos. Você não precisa nem da parte de baixo, não. Só o tubo precisa estar em cima da mesa. Porque quem chegava no meu escritório era assim, ó, você chegava na primeira sala, você via 4 mesinhas, você virava à esquerda, que era a minha sala. Então ninguém ia lá ver a tela do computador. Sim. Peguei 3 computadores, 3 tubos, coloquei em cima da mesa. 3 funcionários, o Tigrão e o Tigrão era um assessorista e um porteiro do Maleta para se passar como funcionário para a visita desse Carmelo lá no escritório. Quando ele chegou, ele viu aquelas caixas e foi direto para minha sala. Batemos um papo. Peguei um laptop. Eu sempre fui chique. Peguei Isso um laptop, aí já era coisa de alto nível, né? Um alto laptop nível. naquela época. Não, aqueles laptop grosso, Sei. mas estragado. Eu peguei um laptop, peguei um cabo azul de rede da mesa da secretária. A secretária também era emprestada. Era filha de um amigo office boy do centro, a Bárbara. Peguei um fio azul e liguei no laptop para parecer que ele estava na rede, desligado. Sim. Na mesa da recepção, então ele chegou, viu um laptop na recepção, uma secretária bonita, viu as caixas box lá azul, minha logo sempre foi azul. Os funcionários trabalhando cabeça baixa, aqui, ó, teclado e a carcaça só, o computador não tinha. Foi para minha sala, reunimos, ele saiu de lá, me ligou e falou, Mauro, eu achei uma coisa interessante do seu escritório, cara. Escritório de contabilidade, tudo papel no chão, confusão. O seu é tudo organizadinho, cara, as caixas no lugar. Falei, cara, minha irmã é muito zelosa, cara. Ela não aceita papel no chão. Inclusive é o seguinte, o profissional vai lançar uma nota, ele pega a nota, lança. Na hora que ele acaba de lançar a nota, ele tem que pôr a nota na caixa. A gente não aceita, não. Cara, e ele fechou comigo. Na época, R$742, que era o honorário. Era o honorário mais alto que podia ter um escritório. Cara, aquilo foi festa, aquilo foi festa. Então, assim... E interessante que você já fazia isso, que era a maneira que você queria ter as coisas, né? Você queria uma coisa organizada, cara, você queria fazer diferente. Você não tinha aquela condição toda, você falou, pelo menos bonito eu vou deixar. Vai deixar bonito. Eu tava lascado. Se ele pedisse para abrir uma caixa daquela, ele via que não tinha nada lá dentro. Mas, cara, todas as histórias que eu passei, eu tenho muito orgulho de contar todas elas, assim, sabe? E o pessoal fala assim, foi sorte? Talvez. Foi sorte de eu estar lá no Maleta? Foi sorte de eu ter passado fome? Foi sorte de um dia eu abrir mão de tudo? Porque eu estava num escritório, quando eu saí desse escritório, já era um segundo escritório de auditoria que eu trabalhava para abrir o meu, eu estava bem, cara, no escritório, ganhando muito bem, eu gerenciava o escritório todo. Então, quando eu falei assim, chutei o balde, vou abrir um escritório para mim, eu meio que enlouqueci mesmo. Falei, não, eu vou colocar tudo que eu quero em prática. Porque lá eram 2 donos, pensava muito diferente de mim, falei, não, eu quero agradar o cliente, eu quero ter o meu cliente. E fui, cara, com a cara e a coragem. Então, se me perguntarem, Mauro, você volta atrás e faz tudo? Faço não. Sim. Faço jeito nenhum. Passei fome, passei dificuldade, fui humilhado. Minha família falava, você é louco, cara. Você é louco, você tinha carro, você ganhava bem. Eu ganhava muito bem. Você largar pra você montar um escritório no edifício Maleta. Cliente, Fábio, quando me ligava, falava assim, vou te visitar. Eu captava o cliente, ia lá. Eu sempre andava terno e gravata. Quando eu captava o cliente que eu falava, você vai me visitar? Eu não dava meu cartão de jeito nenhum, porque eu tinha vergonha na hora de falar, mas quantos clientes que eu falava assim, é difícil Maleta, o cara, não, mas lá no Maleta, velho. E na época tinha explodido um esquema de droga no edifício Genoveva. Sim. E na TV apareceu Maleta, né? Não, mas lá no Maleta eu não posso vincular a imagem. Olha só. Escutei isso várias vezes. Eu não posso vincular a minha empresa com um escritório no Maleta. Então eu cansei de perder cliente. E aí depois eu fui pro Caiçara, e aí depois eu... Fluiu. Cara, fantástico, fantástico. Sua história desde o início, às vezes você falou aí, talvez tenha sido sorte, passar fome, passar dificuldade, mas eu até vejo que você está botando em dúvida se foi sorte ou não, mas eu acho que foi o seguinte, feliz da pessoa que pode tirar das dificuldades um aprendizado e um crescimento e às vezes não se vitimizar sem motivo, não se vitimizar porque às vezes não teve oportunidade, porque o pai não teve dinheiro. É muito importante a gente escrever a nossa própria história, a gente criar as nossas oportunidades. E a sua história, ela desenha e escreve muito bem isso, viu? Então eu quero dizer para você, sim, que foi um prazer, mas um prazer mesmo, Mauro, poder conversar com você. Eu tenho certeza que muitas pessoas tiveram a mente aberta nesse momento, foram abençoadas, mudaram as crenças, os pensamentos, te ouvindo. E eu vou pedir para você deixar uma mensagem no final aqui, também que eu sempre peço,
Mas antes de tudo, eu quero... É isso mesmo, irmão, te agradecer, tá? Obrigado. Dizer que eu te conheço já tem um tempo, sou seu parceiro, sou seu amigo, seu irmão. E tem coisa que eu não sabia disso aí. É bom você saber. Tem coisa que eu não sabia. E eu imagino que você tem muito mais coisa para contar, né? Esses pezinhos de galinha aqui é de sofrimento. É de sofrimento, né? E você deve ter muito mais coisa para contar aí que a gente nem imagina. E com certeza o pessoal vai te seguir lá e vai amar ver suas mensagens. Gente, o Dr. Mauro tá com um filhinho, um neném, coisa mais linda. Manda um beijo pros seus filhos aí. Um beijo para as minhas filhas, um beijo para minha mulher. Dizer que ninguém é feliz sem a base. Ninguém é feliz sem a família. Eu postei um negócio ontem no meu Instagram e eu disse mais ou menos assim: você pode decolar, você pode querer ganhar o mundo, Fábio, mas você precisa pensar que quando você retorna, você tem que ter uma pista de aterrissagem muito pronta te esperando. A pista de aterrissagem é sempre a sua família. Dê valor na sua família. Dê valor na sua família mesmo, porque a base do seu sucesso é a sua família sempre. Eu não conheço ninguém bem estruturado sem família. Ninguém bem sucedido sem família. E uma coisa que eu falo para esses empreendedores que querem, de alguma maneira, se inspirar na minha história ou no que eu já conquistei, eu sempre criei propósito para tudo na minha vida. Tudo. Tudo que Fábio, eu tive tudo que eu quis ter. Materialmente falando, tudo que eu quis ter. Todos os carros que eu desejei, eu tive. A casa dos sonhos que eu desejei, eu tive. Teve um ano que eu tinha 2 aviões e um helicóptero. Tudo que eu desejei, eu tive. Sim. Mas primeiro você coloca Deus na frente, cria propósito e persistência. Olha só. Se você persistir, meu irmão, ninguém te segura. Fantástico. Ninguém te segura. Meu irmão, eu quero encerrar pedindo para você falar para essa câmera 01 aqui. Se você pudesse agora ter um momento sozinho com cada pessoa que está nos assistindo e que está com medo de empreender, está com medo de tentar um negócio, às vezes de tanta coisa que já sofreu na vida, às vezes por ver experiência de outras pessoas, do pai, da mãe, das pessoas próximas, às vezes sofrer tanto com uma empresa, sofrer tanto no Brasil, porque não é fácil ser empresário no Brasil. Fácil, não é fácil. Né? Você tem que se desdobrar. Nós temos muitos amigos americanos, a gente frequenta os Estados Unidos e a gente sabe como que eles veem a gente. Eles veem a gente um guerreiro empresário do Brasil e falam como que vocês conseguem. Corajoso. Como que vocês sobrevivem, né? Com essa, às vezes com essa legislação, às vezes com as oportunidades tão difíceis para os empresários. Para essa pessoa que não quer mais, ela fala assim, eu estou desestimulada, eu desisti. Se você pudesse olhar nos olhos dela e dizer uma mensagem, o que você diria para ela? Primeiro, até mencionar uma história aqui, que dizer que um dos maiores palestrantes do Brasil hoje era o Gari, né? Então, ele contou a história dele. Eu acho que muitos aí podem se inspirar na história dele e dizer o seguinte, gente: não existe sucesso sem persistência. Você que está com vontade de desistir, você que está achando que não tem oportunidade, tem oportunidade se eu tiver dinheiro. Não, mentira. Eu vou te provar isso. Inclusive no meu canal do Instagram, se você quiser me procurar, eu trabalho para você de graça. Eu te dou uma consultoria durante 1 ano de graça e posso mostrar para você que você consegue ser alguém com persistência. Decidindo o que você quer fazer primeiro, com a sua aptidão, e colocando na cabeça o seguinte: eu não vou desistir, eu não vou passar por cima de ninguém, eu não vou fazer nada de errado. E um propósito: servir. Você precisa servir. Dedicar um pouquinho do seu tempo nesse lance de empreender aí, em servir alguém. Se você fizer isso, eu posso provar para você que você vai ter sucesso. Se quiser me procurar lá no meu Instagram, eu vou te mostrar como é que faz. Maravilha. Gente, nós vamos encerrar aqui o nosso podcast. Para mim, foi uma aula falar com o Dr. Mauro. Já tive várias ideias, vários pensamentos aqui e eu espero que você tenha também. Que Deus te abençoe. Doutor, muito obrigado por estar aqui com a gente. Que Deus te abençoe. Prazer é todo meu. Fica ligado aí, o prazer é nosso. Fica ligado aí no Pode Crer da Rede Super. Um abraço.